IT. Quem vos fala é o Délcio Ribeiro, engenheiro em eletrônica e telecomunicações, engenheiro em DevOps, ou especialista em DevOps, engenheiro em PHP e também agora em outras linguagens de programação. Aí ao vosso lado estão a ver o engenheiro Nakasone, que é o meu convidado para hoje aqui no Café IT. Lembrar que não estou a usar a câmera porque tive que trocar de computador, mudei 2 computadores porque o Google Meet deixou-nos na mão. No entanto, no próximo evento vão ver o meu rosto, não sou muito bonito, mas aqui interessa-nos apenas aquilo que é a tecnologia. Então, como já disse anteriormente, temos aqui o nosso estimado convidado, engenheiro Nakasone, que é um amigo, um grande engenheiro, que hoje então vamos aqui abordar o nosso tema do Café IT, que é um tema muito pertinente, muito interessante, e espero que todos que nos estão a acompanhar sintam-se à vontade, gostem deste tema que é mercado e oportunidades para programadores em 2020 e posterior. Engenheiro Nakasone, dou-lhe a palavra para fazer uma introdução desta temática e então ao longo da introdução, ao longo do desenvolvimento, vamos então trocar aqui algumas perguntas e depois vamos partir para um momento interessante que é o momento do real time, onde vamos escrever um código e aqui o nosso amado, o nosso querido engenheiro então vai emitir algumas ideias, algumas opiniões. Engenheiro Nakasone, tem a palavra para desenvolver. Ok, muito obrigado. Obrigado, Delcio, pelo convite e obrigado à audiência que nos assiste. O tema, mercado e oportunidades, no caso para programadores, no ano 2020 e adiante. Bom, essencialmente, o que nos interessa aqui apresentar e falar ou são aspectos que tocam diretamente naquilo que é atualmente ou na atualidade o mercado e aquilo que vai acontecer nos próximos tempos, né? Falaríamos dos próximos 5, 10, 20, 30 anos e daí para frente. Lembrando que quando falamos de tecnologia é bastante difícil nós fazermos previsões, né? Então não vou estar aqui a fazer previsão, mas sim um tanto quanto a fazer uma ligação daquilo que tem sido a evolução ou que foi a evolução nas últimas décadas, não vou falar nos últimos anos, mas nas últimas décadas, sobretudo desde a extensão da computação em si, e que temos ainda assistido nos dias de hoje. No entanto, do ponto de vista daquilo que é o mercado em si, nós podemos ver com grande relevância que quando se trata de programação, no universo daquilo que são as tecnologias ou linguagens de programação, nós temos uma diversidade muito grande. Nós temos, diria, incontáveis centenas ou pelo menos variadíssimas dezenas de opções ou de linguagens de programação que nos podem deixar um tanto quanto perdidos. Para além disso, temos a questão do que é que hoje em dia nós podemos fazer com a programação. Nós saímos de um estado ou de uma realidade em que apenas fazíamos, não vou dizer pequenos programas, mas fazíamos programas que simplesmente lidavam com a máquina em si, o computador, sem ter em conta ou sem a possibilidade de haver uma interação ou uma contextualização daquilo que era o nosso trabalho, que era o trabalho dos programadores, para outros aspectos. Eu vou falando, né, e claro, na medida do possível, quando for oportuno, vou especificando, vou entrando em detalhes num ponto ou no outro. Por outro lado, temos também o aspecto daquilo que as empresas
em si normalmente procuram, o que as empresas normalmente se propõem a fazer, o que as empresas se propõem a oferecer para o mercado. E se nós formos ver, e eu vou tentar me focar mais na vertente web e mobile, então se nós formos ver, começando pela web, nós saímos de um contexto em que nós tínhamos páginas web em que simplesmente nós acedíamos e víamos aquele conteúdo que era disponibilizado pela empresa, pelo desenvolvedor ou pelo programador que fez a página. E isso até nós chamávamos de Web 1.0. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e conseguimos chegar num estágio, num contexto em que nós já tínhamos um processo um pouco mais interativo, porque a web, na sua versão 1.0, nos dava apenas a possibilidade de interação num sentido, one-way interaction, se assim posso chamar, né? Que era apenas o servidor me fornece alguma informação que eu vou, não diria interagir, vou consumir, vou ler, vou, sei lá, vou navegar. E com o passar do tempo chegamos ao Web 2.0, que é basicamente a evolução e que nos dá a possibilidade de não só obter conteúdos, diria, do servidor, mas também interagir. É dessa forma que nós chegamos então às famosas redes sociais, como o Facebook, e os motores de busca, como o Google e por aí afora. E, por incrível que pareça, já desde a ascensão da web, desde que nasceu a web, já passam mais de 2 décadas, já vamos, quer dizer, na verdade já passam 3 décadas, vamos agora a caminho da 4ª década e por incrível que pareça ainda continuamos na versão 2.0 da web. No entanto, hoje já se fala, já se começa a migrar para a versão 3 da web, onde nós temos basicamente componentes ou recursos inteligentes, ou seja, começamos a introduzir inteligência artificial, que na verdade não é algo novo, né? Daí que às vezes, se nós fazemos uma comparação, se formos aqui refletir, vamos dizer, não, nós não podemos estar ainda na web 2.0, devemos estar ou na 3 ou mais à frente, até porque a inteligência artificial é uma característica natural da web 3.0, só que, tipo, o que é que nós temos de inteligência artificial em si? E deixa-me aqui, basicamente, falar que nós estamos aqui a tentar apresentar uma cronologia daquilo que foi a evolução dos sistemas informáticos, tendo em conta o aspecto de programação, o aspecto de software, do qual, ou exatamente do qual nós estamos aqui a abordar como tema. Então, eu ia falando, o Facebook, por exemplo, já faz reconhecimento facial há bastante tempo. Eu acho que deve ter pelo menos 10 anos, ou seja, no máximo 10 anos, ou pelo menos 5 anos, que a Facebook tem algoritmos para detecção de face. E isso é inteligência artificial. Só que ainda não é naquele nível que já justifica uma evolução ou a mudança do número, que é de facto a Web 3.0. A Web 3.0, na verdade, vai bem mais à frente e começam até já a surgir algumas coisas como as APIs, os RESTs e por aí afora, integração, que são coisas que, na verdade, também já existem há bastante tempo, mas tem um elemento aqui que é muito importante que eu gostaria de trazer, que eventualmente não tem sido, não tem chamado o interesse de muita gente, que é a programação reativa.
o que é a programação reativa? Na verdade, é um tanto quanto um paradigma, né? E para quem mexe, por exemplo, com React, e tenho a certeza que o Angular, apesar de eu nunca mais mexer com o Angular, e mesmo também o Vue.js, não Vue.js, fogem essa regra. Para quem programa, por exemplo, vamos focar no React, que nos últimos anos tem sido a framework JavaScript para front-end que eu mais faço uso. Quando nós vamos escrevendo o nosso código, se nós tivermos a nossa aplicação a executar no browser, se for React.js, por exemplo, ou no dispositivo móvel, se for React nativo, à medida que eu vou escrevendo. Estamos sem som. Nakasone, ficaste sem som. Pode, por favor, verificar o teu microfone? Opa, Okay. desculpem, nem sei como é que aconteceu. Ok, eu estava a dizer, quando nós vamos escrever um código em React, à medida que eu vou, se eu tiver a aplicação a executar no browser, isso no caso do React.js, ou seja, à medida que eu vou escrevendo o código, a minha aplicação vai atualizando, se for no browser, no caso React.js, ou se for no mobile, que é o React nativo. Então, isso é que é o reativo. Só que isso vai para além desse aspecto de simplesmente atualizar a tua view na atualização de um código ou na modificação de um código. Isso chega no nível dos aspectos de internet das coisas e Web of Things ou Web das coisas e coisas parecidas, que começamos a chegar em pontos como inteligência artificial, muito mais aprofundada, né, nesse caso, para a web, porque, na verdade, a inteligência artificial é algo que já é antigo, não é novo, né? Data desde os primórdios da computação, desde os anos 30, 40, 50, mas na web acaba por ser algo, eu diria uma criança, né? Não é algo que exista há mais de 2 décadas, ou nem sequer há 1 década e meia, no máximo 1 década, 1 década e meia, é o que pode acontecer. E assim nós vamos vendo aqui que o mercado em si vai exigindo um pouquinho mais de nós, daquilo que são os nossos skills, que são as nossas habilidades, as nossas capacidades. Porque, vejam só, nós saímos da web 1.0, em que você fazia uma página que simplesmente precisava apresentar conteúdo e você só usava HTML, e no princípio era mesmo só HTML, de repente depois surge o CSS e o JavaScript, que tornaram as coisas mais, eu diria, interessantes e mais, diria, mais usuáveis para quem fosse interagir com as nossas páginas. Mas nesse meio também mesmo do JavaScript e do CSS surgiram outras linguagens, como o PHP, o famoso PHP, que na verdade antes dele tivemos o Perl, que era muito usado, tivemos o CGI, que era a forma que usava-se para criar aplicações web com a linguagem C. E nessa época é quando começamos a perceber que poderíamos ter exatamente aplicações como as redes sociais. Ou seja, saímos de uma situação em que precisávamos apenas do HTML, CSS, JavaScript, entre aspas, porque o CSS JavaScript, na verdade, vem um pouco mais lá frente, em comparação com HTML. Então, saímos dessa fase e fomos para uma fase em que precisávamos de ter, ou entendemos que não era suficiente termos aplicações que só davam informação, mas precisávamos de ter aplicações que nos permitissem interagir, como já aconteciam nas primeiras aplicações, diria, desktop e até console application. E chegamos naquele nível que basicamente foi, eu diria que a Google, até certo ponto, com aplicações como Gmail e coisas do gênero, e a Facebook foram os grandes eu diria, incentivadores, os grandes desenvolvedores da abordagem interativa, partindo do ponto de que nós começamos a ter chats, por exemplo,
começamos a ter aplicações que atualizassem a nossa interface em tempo real e começamos a ver que não era suficiente ter um PHP, um ASP ou um .NET ou um Java, JSP no caso, que fica lá no back-end e que só me dá uma informação quando eu fizer uma requisição. Começamos a perceber que nós precisávamos de usar todo o poder computacional que já era, na verdade, que já existia desde os primórdios, né? A comunicação via rede, em tempo real, com sockets. No princípio, as aplicações de chat eram de linha de comando que usava-se IRC, ou seja, eram coisas que já existiam, mas você não tinha para a web. Então, começamos a evoluir, ou seja, você primeiro precisavas de HTML, CSS, JavaScript, depois já precisavas de um PHP, de um JSP e por aí afora. E de repente você já precisava de ter mais noções, diria, de real-time, saber como é que funciona o real-time, como é que até certo ponto você tinha que fazer algumas manipulações de HTTP, response, request, coisas parecidas, para que você pudesse estar, não diria atualizado, mas preparado para qualquer desafio que fosse aparecer naquilo que é ou no que toca aos aspectos de programação, de software e por aí afora. E chegamos hoje em dia no React. Falando do React, o React aqui, eu estou a falar de Reactive Programming, ou programação reativa, e não do React Framework. Por acaso, o nome do React vem daí, a Facebook, quando pensou no React, na verdade, pensou nesse aspecto. Lembram que há pouco tempo eu disse que os incentivadores, os desenvolvedores dessa abordagem de programação reativa, nós temos como Google e Facebook. E o que é que eu ia dizendo? Perdi-me aqui um pouco. Ok, estava a dizer, chegamos no React, onde, tipo, não basta só conhecer estes dois níveis, como eu tinha dito, que é o front e o back-end, aqui sendo um pouco, categorizando um pouco as coisas, né? Mas precisávamos de ter um pouco mais de conhecimento sobre outros aspectos, como o caso dos protocolos. E espera-se, entre aspas, né? Precisamos na verdade, atualmente já se exige que nós tenhamos uma série de competências, uma série de conhecimentos que nos permitam, de certa forma, construir aplicações desse nível. Ou seja, estamos a falar de um mercado em que os skills de inteligência artificial vão ser bastante necessários. Por agora, talvez não é o caso, né? Mas daqui a 5, 10 anos, se você continuar com PHP, continuar com ASP.NET ou com Java Spring, seja lá o que for, e mais o HTML, CSS, JavaScript, já não vai ser suficiente. Você já não vai estar naquele nível que é interessante para o mercado, que é interessante para aqueles que são os potenciais consumidores. Eu falo de empresas que podem ter vagas para essa área, falo de utilizadores finais para os quais você eventualmente vai decidir desenvolver uma app, uma aplicação web, seja lá o que for. Então, nós precisamos de nos preparar, de nos transformar nesse sentido, né? Tipo, eu conheço front-end, back-end, aqui novamente falando, categorizando as coisas, mas você precisa de entender um pouco mais de networking, precisa de entender um pouco mais de protocolos, porque você vai precisar de criar aplicações reativas, você vai precisar de fazer algo que esteja no nível de Facebook ou superior. Desculpem. No entanto, isto entrando um pouco no aspecto, ou falando um pouco do aspecto de código, mas nós vamos aos poucos vendo ou vivendo numa realidade em que somos exigidos ou somos obrigados a fazer um pouco mais do que código. Daí que nós chegamos ao famoso DevOps, o Deus que por acaso falou
aqui, né, que é uma das áreas que ele tem estado a se focar. E basicamente é daquelas coisas que, é assim, hoje em dia nós vamos ver ainda muitos desenvolvedores, muitos programadores, e aqui eu vou se tiver tempo para depois fazer essa distinção, né? Programador e desenvolvedor são coisas diferentes. Era mesmo isso, só lhe interrompendo antes que continue com o seu raciocínio, eu já estava mesmo também para lhe fazer essa pergunta relativamente à diferença que existe entre um desenvolvedor e um programador, mas vou pedir que continue com desenvolvimento, para depois então entrarmos em perguntas e respostas e depois irmos para o real time e assim por diante. Ok, então eu ia dizendo, então surge o termo e as práticas DevOps que basicamente nos permitem, no caso as práticas, nos permitem automatizar o fluxo de trabalho de desenvolvimento de um produto de software. Né? E repito, desenvolvimento, não programação. Um desenvolvedor vai ser sempre um programador, mas um programador não é um desenvolvedor necessariamente. E muitas das vezes, quando você dizer que você é programador, muito provavelmente você não é um desenvolvedor. Não estou aqui a querer, diria, não, sem aqui descorar ninguém, tipo, descorar ou algo parecido, né? Mas é mais mesmo para nós aqui nos estabelecermos e percebermos as coisas. Então, quando você for um desenvolvedor, você pode dizer que vai programar, mas diz que és desenvolvedor, não diz que és um programador. Numa situação ou noutra, vais até dizer, não, eu sou um programador. Mas num contexto profissional, num contexto de network, num contexto em que você está a conversar e trocar experiência com outros, você não pode se pôr como um programador, mas sim como um desenvolvedor. Então, como eu disse, o DevOps é basicamente são práticas que permitem automatizar todo o fluxo de construção de um software, que vai desde como vais estruturar o teu código, a como é que esse código vai ser compilado, construído, até o final, que é como é que este código vai chegar ao cliente final como aplicação, como software em si. Né? E eu ia dizendo que eu ainda vejo muitos desenvolvedores, desculpem, que não sabem usar um JIT, não sabem usar um versionamento de código, não sabem, inclusive, o que é um versionamento de código. Isso é um erro, isso é um pecado muito grande. E até certo ponto, esta até é daquelas coisas mais leves quando falamos de DevOps, né? Porque mais tarde ou mais cedo você vai acabar por usar um GitHub ou coisa parecida. Mas depois entramos em aspectos ainda dentro do DevOps que são bastante importantes para que você possa garantir que esse teu fluxo de produção do software tenha a melhor qualidade possível. Você precisa de entrar em aspectos como, por exemplo, testes unitários. E são coisas que, infelizmente, também temos muitos desenvolvedores, muitos programadores, que não sabem o que é isso. E nem sequer têm interesse de aprofundar ou de entender o que é. E claro, coisas como essas vem basicamente lá no princípio e lá mais para frente começamos a entrar em outros aspectos, como, por exemplo, containers, orquestração, integração contínua, entrega contínua, que são coisas que hoje nós olhamos e dizemos, não, isso aqui, é trabalhoso, isso vai aumentar a complexidade do meu trabalho. Por que eu não faço só ali as linhas de código, ponho a correr na minha máquina, no meu Champ, no meu IIS, no meu Tomcat, e quando eu comprovar que está tudo em condições, ponho ela a rodar no servidor. Hoje, até certo ponto, isso ainda é, diria, facultativo, ainda é normal, mas nos próximos tempos não vai ser normal, porque nós estamos numa fase, e nesse aspecto nós em Angola estamos um pouco atrás, né? Quando eu digo o que eu quero dizer com atrás, não estou a dizer atrasados, não estou a dizer que nós não temos
competência do país, ou angolanos bastante competentes, mas estou a dizer que, por exemplo, a questão da internet, né? Que é um grande impasse para nós migrarmos ou começarmos a migrar totalmente para a cloud. Há países que hoje em dia é tudo cloud. Há países, falando, por exemplo, de sociedades digitais. As sociedades digitais, você já não tem nada que não funciona com alguma coisa da cloud. Está tudo na cloud. Você pode ter uma aplicação desktop, ou uma app no teu telefone, ou uma aplicação de linha de comando, mas que no final das contas tem por trás, ou por trás integra com uma, diria, com uma aplicação qualquer que vai usar web services, vai usar, vai fazer chamadas REST, vai fazer chamadas HTTP e por aí fora. Então, quando nós começamos a chegar nesse nível de cloud, não tem como. Você vai precisar de usar essas práticas, as ferramentas, e tens que ter uma mentalidade de DevOps. Então, assim, de forma resumida, para não me estender muito e também dar aqui a possibilidade de me expor em algumas questões, eu vou tentar aqui não me prolongar. Eu poderia falar muito desde já. O tempo estabelecido é muito pouco para abordarmos esse tema, né? Mas se calhar outras oportunidades vão permitir-nos. Não se preocupe, e também as perguntas que vão fazer. Não se preocupe, porque o Café Haiti vai continuar e várias vezes você será chamado aqui para responder algumas perguntas. Mas quem está a ouvir o engenheiro Nakasone, pela explanação que acabou de apresentar, percebe-se que desenvolver não é fácil. Tem de se ter vários níveis de conhecimento, tem de saber muita coisa. Falou aqui uma série de processos de CI/DI, integração contínua e assim por diante. Então vamos aqui, eu quero que o engenheiro Nakasone me responda aqui uma pergunta que eu acredito ser pertinente, que talvez todo mundo queira saber. Olhando para aquilo que disse, então eu faço a seguinte pergunta, engenheiro Nakasone: quem é que define o mercado para o desenvolvedor? Quem é que define? Na verdade, é o desenvolvedor quem define, ou são as empresas que definem a dimensão do desenvolvedor? Eu vou responder já a tua pergunta. Só queria lhe dizer que eu estou aqui a ver que o tempo restante no Zoom, né? No momento são 40 minutos. Se cair, então já sabe, a 5 minutos caímos e é vamos só se reconectar. Exatamente, é só nos reconectarmos. Ok, é assim, infelizmente para quem pensa ou pensava que quem define o mercado são os tecnólogos, ou assim dizer, os Não lhe ouvimos, Nakasone, não lhe ouvimos. Novamente. Ok, eu acho que se calhar alguma coisa se passa porque eu nem sequer eu estou a tocar no computador. Acho que eu que desativei o som, por engano. Ok, acho que não foi você. Então ia dizendo, quem define o mercado é o consumidor, é a necessidade, vamos assim dizer. É aquele que necessita, como eu bem disse, daqui a pouco aplicações que não sejam reativas já não vão ser aceitas. Se você desenvolver uma aplicação que não é reativa, você vai ter um número de utilizadores, se calhar, ali bem pontual. O que acontece? As pessoas estão tão acostumadas com um Facebook, não estão acostumadas com uma app, com um WhatsApp por aí afora, em que se alguém, por exemplo, tiver algo de novo, me enviar, por exemplo, alguma mensagem, tiver alguma coisa de novo, o Facebook tem, de repente, algum anúncio ali que é interessante para mim, eu, sem ter que interagir, eu recebo essa informação. Por que eu vou usar uma aplicação, uma solução, seja lá o que for, que para que eu esteja atualizado, eu tenho que ir lá à procura do que tem de novo? Então, não é uma questão que é um tanto quanto definida por técnicos ou por empresas, mas sim
pela necessidade. E a necessidade tem muito a ver com o consumidor, que são os utilizadores finais, e, de certa forma, as empresas. Né? Por que acontece? Porque a empresa? Não é que a empresa vai definir que agora o mercado vai funcionar desta forma. A empresa simplesmente, como aconteceu com a Facebook, né? Eu vou dar aqui várias vezes a falar da Facebook, porque em termos da web, sobretudo, é daquelas que muito cedo começou a trazer elementos de real time, vou assim dizer, reativos, né? Começou a trazer elementos que fossem que obrigavam a programação reativa. Tipo, a empresa identificando a necessidade, é lógico que ela vai exigir que os seus profissionais, os seus técnicos, os seus desenvolvedores, programadores, tenham aquele nível de conhecimento. Então, é algo que, tipo, como eu disse, tem muito a ver com aquela questão de você prever. Você não tem como dizer, você como desenvolvedor, você como empresa não tem como dizer, olha, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. Tocando um pouco novamente no aspecto das empresas, voltando a falar da Facebook e do React, que foi um framework que a Facebook desenvolveu. A Facebook teve que finalmente desenvolver o React porque viu que teria muito trabalho sempre que precisasse de ter uma funcionalidade que obrigasse a programação reativa a ter que fazer tudo do zero. Então desenvolveu a biblioteca, o framework, seja lá o que for, para atender esse ponto. E nesse aspecto, a Facebook acaba por exigir que as pessoas que vão trabalhar no desenvolvimento do framework ou da biblioteca React tenham exatamente uma série de conhecimentos. Ou seja, a Facebook não vai deixar de ter aquele que trabalha com, eu diria, o front-end. Não vai deixar de ter este. Mas para esse aspecto específico, que é uma evolução daquilo que é o que nós estamos habituados, ele vai exigir um pouco mais. Ele vai dizer, olha, meu caro, o teu nível é esse, tá? Vou precisar de alguém que tenha este teu nível e um pouco mais dali e sei lá, um pouco mais do além. Então, engenheiro Nakasone, para os dias de hoje, não basta saber Java. Não basta saber Java. Não basta saber PHP. Não basta saber o Python. Não basta. Não. É importante aqui dizer que nós podemos nos focar numa tecnologia só. É bastante normal e é algo que eu acho até que é bom, porque isso torna ou cria os especialistas. Se você tiver bastante tempo, 10, 15 anos de Java, a probabilidade de você não ser um especialista de Java, se você for alguém que andaste a fazer as coisas ativamente, a probabilidade de não ser um especialista em Java é muito baixa. O mesmo acontece se você for pegar qualquer outra tecnologia, seja de back ou de front-end. No entanto, o que deve acontecer, acho que vamos cair, então acho que é melhor cair e quando voltar